Bom, vamos pensar, né, de forma bem introdutória, ainda elementar, como que uma economia funciona, né? Para tanto, nós vamos olhar duas situações específicas. E tal como eu vou apresentando essas situações, eu também irei apresentando conceitos e termos, né? Não vou fazer isso é isso, isso é aquilo e depois apresentar o raciocínio. Vou apresentando o raciocínio e apresentando os termos em conjunto. Então pensemos numa economia. Eu vou fazer até diferente. Vamos pensar numa empresa privada, né? Ou estatal, tanto faz, mas uma empresa, uma unidade microeconômica. Pode parecer contraditório começar a aprender macroeconomia com micro, mas nesse caso faz sentido, né? Vejam bem, uma empresa ela pode produzir um número X de peças. Vamos pensar aqui que ela produza vasos de flores. E ela tem capacidade de 1000 vasos dia, né? De produzir 1000 vasos dia, essa é a capacidade. É o máximo que pode ser produzido, é o limite. Lembrando lá da curva de possibilidade de produção, né? É como se eu tivesse um eficiente de Pareto. Não dá para passar desse ponto. 1000 vasos dia. Né? Mas eu tenho também a produção que eu faço efetivamente, que não necessariamente são 1000 vasos. Ela será, por lógica, um número menor ou igual a 1000. Suponha que seja 800. Eu só estou produzindo 800 vasos. Então, essa é a minha produção efetiva. E essa diferença de 200? É o que eu vou chamar de capacidade ociosa. Aquilo que poderia ser produzido e não está sendo. Ou seja, há uma capacidade de produção na minha empresa que está parada, não está sendo usada, portanto está ociosa. Então vimos aqui produção máxima, produção efetiva, capacidade ociosa, né? Vimos esses três conceitos. Agora vamos fazer a transposição para a macroeconomia. A produção máxima, né? Não tem muito o que falar, o conceito que vale para ambos, né? Numa macroeconomia, podemos dizer que estamos numa produção máxima, no seu limite, né? Numa situação eficiente de Pareto, quando todos os fatores de produção, terra, capital, trabalho, né? Capital, sempre lembrando, inclui as máquinas, terra, capital, trabalho, estão plenamente utilizados. Não há desemprego de fator de produção. Vejam bem, eu estou usando o termo desemprego aqui não só para falar de trabalhador, falando de máquinas, equipamentos, galpões, terras. Nenhum desses fatores está desempregado, está em pleno uso. Então, nós estamos no nosso limite da economia. É bom ou ruim? Discutiremos um pouco mais à frente, tá? Mas essa é a ideia. E temos também a produção efetiva, que no caso lá da fábrica de vasos estava 20% abaixo, né? Uma ociosidade de 20%. Então, nós produzimos, tecnicamente, algo que é menor ou igual ao máximo que podemos produzir. O Brasil de hoje, por exemplo, produz no seu máximo? Não. Claro que não. Isso daí fica bem claro num momento como esse que a gente está passando pós-pandemia. Estamos produzindo abaixo. Portanto, há ociosidade. Qual é o sinal mais claro de ociosidade? Desemprego. Mas se eu entro numa fábrica, essa fábrica tem máquinas paradas ou operando em tempos parciais, também é um sinal de ociosidade. Se eu passo por uma região de galpões industriais e tem galpões vazios, sinal de ociosidade, né? Então, a produção ela é menor ou igual à produção máxima, à produção efetiva. E a diferença entre ambas é a capacidade ociosa. E essa produção efetiva, quando a gente se refere a um país, nós chamamos de PIB, Produto Interno Bruto, né? O que é PIB? Vamos pensar numa definição aqui. Conjunto, ou melhor, todos, vamos falar a palavra todo, todos os bens e serviços novos, finais, produzidos em determinado período e uma determinada região.
Pode parecer uma definição simples, mas ela tem aí, né, muitos detalhes, né? Primeiro, todos. A gente consegue captar tudo? Difícil demais captar tudo, né? Quanto mais informalidade houver, mais difícil de captar. Aí fala assim, mas a informalidade então não é nada captada? Não é assim também. Se eu tenho uma padaria, digamos assim, de fundo de quintal, faço um pãozinho lá e tal, uma cidade pequena, tem registro, não tem nada. Em tese, eu sou informal, né? Em tese, eu não sou captado pelo IBGE que verifica o PIB. Mas eu estou comprando farinha de trigo, eu estou usando energia elétrica. Então, capta, tá? Não é o todo, mas parte é captada sim. Uma coisa interessante é o serviço doméstico. Se eu paro aqui agora e vou fazer uma faxina, é um serviço. Estou fazendo a mim mesmo, mas é um serviço que está sendo feito nesse país, né? Isso não vai entrar no PIB. Mas, se eu vou no vizinho, faço, cobro do vizinho essa faxina, declaro isso, faço formalmente, né? Contribuo em INSS relativo a isso, vai ser contabilizado esse serviço de faxina. É o mesmo serviço, o fato de ser numa casa ou na outra é diferente, né? Tem o Paul Samuelson, ele fala, que é um importante economista americano, ele dá um exemplo muito interessante sobre isso. Ele fala que um sujeito contratou uma moça para trabalhar na casa dele lá, né? O sujeito era boa pinta, a moça era bonitinha, ambos solteiros e tal, ambos agradáveis, simpáticos, né? Começou a rolar um clima entre patrão e empregada. Começaram a se relacionar, a coisa andou bem, casaram-se, né? Marido e mulher. Ela deixou de ser empregada doméstica, tornou-se dona de casa. Antes ela era uma empregada registrada, agora ela é uma dona de casa. Ela continua fazendo serviço de casa. Na prática mudou alguma coisa? Não. Né? Do ponto de vista do serviço prestado, não mudou nada. Mas o PIB caiu. Mas como assim o PIB caiu? Porque agora é um serviço que não está sendo contabilizado. Então, se você, esse exemplo do Paul Samuelson, a gente tira uma conclusão, né, irônica, assim, o amor destrói o PIB, seria mais ou menos essa a ideia. Então, há muitas falhas, né, quando a gente fala todos os bens e serviços, né? É difícil captar, mas grande parte é captada, né? O fazendeiro que produz feijão, tem hortaliças para o seu próprio consumo, tá aí uma produção de bens que não é captada. Mas, né? Então, quanto mais informal for a economia, maiores as distorções. Mas essas distorções, elas tendem a permanecer ao longo do tempo, elas não mudam de um ano para o outro. Então, o PIB, nesses casos, numa economia como a da Índia, que tem muita informalidade, né, ele pode ter falhas em ser 1 bi ou 2 bi, ou 1,5 bi. São trilhões, tá? Estou dando um exemplo aqui. Mas quando eu vejo a variação de um ano para o outro, que é o que importa de fato, as falhas não são representativas. Por que motivo não são? Porque você não variou o tamanho daquele setor econômico não captado. Isso não muda de um ano para o outro. Então você sabe que aquela variação de PIB ela condiz com a realidade, né? Então todos os bens e serviços, todos já falamos, muito difícil, né? Bens e serviços, mais difícil ainda no serviço, onde escapa mais essa mensuração. Depois falamos novos finais, novos. Então, produto velho não entra no PIB. Comprei um carro ano 2010. Eu paguei 10 mil por ele para um sujeito aí que vendeu esse carro, ou 20 mil, seja lá o que for. Isso não entrou no PIB. Esse carro entrou no PIB no ano 2010, quando ele foi produzido. Mas temos que tomar um cuidado aí, vejam bem. Comprei um carro usado por 30 mil numa revenda. Essa revenda comprou esse carro por 26 e me vendeu por 30 mil. Carro usado. Isso entrou no PIB? Tá? Reflitam. Eu vou fazer o seguinte, eu peço que vocês reflitam se essa transação entra no PIB e eu vou deixar a resposta na descrição do vídeo.
Tá? Lembrando as condições. A revenda comprou de um proprietário um carro usado por 26 mil, revendeu para mim por 30. Entrou ou não entrou no PIB? Resposta na descrição, mas reflitam sobre isso, deem uma resposta refletida sobre isso antes de ler. O que está na descrição? Bom, produtos novos, produtos e serviços novos e finais. O que significa final? É o produto que chega no consumidor. Né? Por quê? Para não haver dupla contagem, vamos imaginar o seguinte: eu pego e contabilizo a produção da Pirelli de pneus, mas depois eu estou contabilizando a produção da Volkswagen de carros, supondo que a Volkswagen compra o pneu da Pirelli, não sei, né? Mas o pneu já foi contabilizado lá atrás e ele está dentro do valor do carro, então ele vai ser contabilizado duas vezes, da dupla contagem. Então, quando eu vou na Pirelli, eu tenho que diferenciar o que é bem intermediário, aquele que não chega no consumidor final, aquele que vai para uma outra fábrica, daquilo que é bem final, aquilo que vai para o consumidor final. Então, quando a Pirelli manda pneu para reposição, né? Então vai ter uma revenda de pneu na minha cidade, eu vou lá trocar o meu pneu que já está gasto, aquilo ali é um bem final. Mas quando ela manda para a montadora é um bem intermediário. Então nós temos que considerar os bens finais, para não haver dupla contagem. Produzidos em certo período de tempo, mensurados, né? Ele é produzido diariamente, mas mensurado em certo período de tempo. Nós temos o famoso que é o PIB anual. Mas o mais importante, que quem mexe com economia, com finanças, sabe que é o PIB trimestral, que o IBGE divulga. Porque quanto menor o período de coleta de informação, mais você sabe o que está acontecendo e pode tomar decisões. Você está no mercado financeiro, decisões de compra ou venda de ativos a partir daquele resultado. Se você está no governo, decisões de estímulo ou pé no freio na economia a partir do resultado do PIB trimestral. Nós temos uma unidade menor? Oficialmente não, mas nós temos alguns indicadores que podem, alguns indicadores de período inferior a 3 meses, que podem, né, dar uma ideia do que será o PIB. Eu vou falar do principal aqui, um indicador do Banco Central, chamado IBC-BR, sai mensalmente. Mas temos outros, não é o único, mas é um indicador mensal. PIB mesmo, trimestre a trimestre. É possível e é normal que haja revisões no número divulgado. Normalmente são revisões que não alteram muito o padrão, normalmente. E, inclusive, quando a gente fala em recessão, né, o que é recessão? Tecnicamente, são 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Então, nós temos que ter o PIB trimestral para atender essa definição de recessão. Né? Nós tivemos recessão no Brasil, 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Às vezes, toda definição ela traz problemas. Eu amarro muito a questão. Às vezes, um país caiu 15% num trimestre. No anterior tinha subido 1. Primeiro trimestre subiu 1. Segundo trimestre caiu 15. Terceiro trimestre sobe 2. Tecnicamente não está em recessão. Está numa situação horrível, mas não está em recessão. Agora vamos pensar em outro país. Também cresceu 1% no primeiro trimestre, caiu 0,5% no segundo, caiu 0,5% no terceiro. Está em recessão, 2 trimestres de queda consecutiva. Mas está numa situação melhor do que o outro, caiu 15% no único trimestre. Então toda definição tem seus problemas, mas no geral é uma definição razoável, né, muito usada, de que recessão são 2 trimestres consecutivos de queda no PIB. Então apresentamos o conceito PIB, né, e a ideia de capacidade máxima de produção e ociosidade e produção efetiva, que é o PIB. Tá certo? Iniciamos com um raciocínio microeconômico. Daí evoluímos, fizemos um paralelo com o macro. Será que isso é sempre possível? Será que é razoável pensarmos o macro como um somatório do micro? Vamos pensar sobre isso.